Ao vivo e a cores, diretamente da sede da Double Age e Minas Gerais, né? Minas com chuva, diz ele que estava chovendo lá em Minas. Ó, eu estou muito feliz, porque o Alex, olha a frase que ele me coloca nas nossas redes sociais, lá no EAD Plataforma. Escolha um trabalho que você ame e não terá que trabalhar um único dia da sua vida. E quando eu chamo ele para palestrar pela Double Age, eu sinto exatamente isso, porque ele está sempre sorrindo, sempre feliz, nunca me pergunta quanto que vai receber, ele fala o que é para fazer, né? Pós-graduado em Medicina do Exercício e da Atividade Física pela Estácio de Sá, membro do Instituto Mineiro de Personal Trainers, palestrante de cursos e congressos nas áreas de atividades aquáticas por todo o Brasil e palestrante Double Age. Esse é o principal currículo do... Guardem isso aí. Alex, muito obrigado pela tua presença, gratidão mesmo que você está aqui com a gente, fechando o segundo dia aí. Que dia, hein? Só fera! Uau! Nem fala, meu amigo. Vou te falar, eu estava até comentando com minha namorada, de ontem, hoje e amanhã, vamos colocar aí que 98% dos professores que já falaram e que vão falar amanhã foram meus professores, né? O Cru eu não precisa nem falar, né? Há 20 anos atrás, quando eu estava entrando na faculdade, todos os artigos que a gente lia era dele, né? Então, assim, é mais do que uma honra falar, igual o Edu falou, pô, falar depois do Cru é até maldade com a gente, né? Mas é uma honra gigantesca e eu agradeço de coração aí o convite, fico muito feliz. Então vamos lá. É o seguinte, aqui a produção intelectual não para. E aí, a gente chamou o Alex para a gente debater sobre planejamento pós-Covid, considerações sobre a fisiologia do exercício. Eu acredito que ele venha corroborar com uma série de outros assuntos que já foram abordados aqui, mas vai falar pontualmente sobre esse planejamento. Tem slide aí também, né? Então, assim, esse material já está com a Double Age está preparando, tá? Uma surpresa aqui para o pessoal, está compilando mesmo todas essas palestras e esse conteúdo, né? Para depois entregar de uma maneira inédita no Brasil. Não vou falar tudo, mas fique à vontade, 30 minutos, querido Alex, e depois a gente vai para as arguições. Beleza, Caio. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, então, para a gente poder começar. Vamos lá. Esse fundo ficou lindo, hein, dessa apresentação. Também achei, professor. Tenta explodir mais a tua tela aí, Alex. Ela tá dividida. Espera aí, então. Para ela abrir. Vamos lá. Vamos tentar de novo aqui. Tem hora que eu apanho. Lembrando a todos que tem promoção hoje e amanhã, hein? Tá lá no nosso Instagram. Enquanto o professor Alex coloca aqui. Aí, agora... Beleza. Bom, você fica à vontade, Caio, para interromper se necessário, tá? Porque eu falo um pouquinho, né? Todo mundo que já fez curso comigo sabe disso. Eu começo a falar desempestado e eu não paro, mas vamos lá. A ideia, pessoal, é a gente debater um pouquinho a respeito de como a gente pode se pautar em cima da ciência para produzir algo que tenha realmente resultado para os nossos alunos, né? Então, a gente já começa com a palavra planejamento, né? A gente sabe que nem todo mundo está acostumado a fazer planejamento, então a gente já tem que mudar a nossa cabeça já a partir daí, né? E aí, a gente tem que pensar o seguinte,
não só planejar, né? Porque o planejamento dentro de uma situação de normalidade, ele é totalmente diferente de uma situação de planejamento onde eu tenho uma doença envolvida. Ou um aluno, um sujeito recuperado de uma doença, né? Então eu tenho que pensar o seguinte: o que a ciência fala para mim, o que a fisiologia dá base para a gente, onde a gente pode se pautar para a gente poder fazer um planejamento eficiente e não meros números, meros exercícios jogados aleatoriamente, né? Então, essa imagem aí do lado da piscina maravilhosa é a piscina do Minas Tênis Clube, onde eu trabalho com hidroginástica no período tarde e noite, né? E para quem conhece o Minas Tênis Clube sabe que é uma instituição extremamente rigorosa e ela cobra isso de todos os profissionais, que tudo seja pautado na ciência, que tudo tenha uma base científica e que a gente tenha onde se, vamos colocar, segurar para poder dizer que o que a gente está fazendo realmente está próximo do ideal. Ô, Alex, ela dá pé? Ela dá Oi? pé ali? Ela dá Não, pé? aquela piscina é a piscina olímpica, né? Essa piscina é a piscina aberta, eu só achei essa piscina bonita, mas a piscina que eu dou aula é a piscina de 25 metros. Tá. É a piscina, ela é fechadinha, bonitinha, e ela é coberta, né? Linda mesmo. E aí, o que acontece? Quando a gente fala de números, né? A gente tem que pensar o seguinte: como está o cenário do Covid hoje? Então, eu trouxe para vocês algo de ontem, tá? Então, esses números aí foram adquiridos ontem, dia 2 de abril, né? Então, a visão geral de como está o Brasil a respeito do Covid, né? A gente tem aí em torno de 12,8 milhões de casos de Covid. Então, a probabilidade de você ter um aluno que já teve Covid é gigantesca, né? São 11 milhões de pessoas que se recuperaram do Covid. São 325 mil pessoas que já faleceram, que já perderam a sua vida. 325 mil pessoas que morreram de Covid. Né? Se a gente levar isso e expandir, né? Já que a gente tem uma amiga aí da Argentina, então vamos abrir isso para o mundo, né? São 130 milhões de casos de Covid-19. 73,6 milhões de pessoas se recuperaram. Tem um bocado que ainda tem observação, 2,83 milhões de pessoas perderam a sua vida para essa doença. Se a gente olhar a estatística, né, a gente pegar aí essa última semana, do dia 27 de março até 2 de abril, a gente vai entender o seguinte: o Brasil hoje ele tem 210 milhões 147 mil 125 pessoas. Desses 210 milhões, nós temos 11 milhões 276 mil 626 pessoas recuperadas, né? E em acompanhamento, 1 milhão 305 mil 246 pessoas. Imagine o seguinte: tem 1 milhão e 300 mil pessoas que a gente não sabe se volta para casa ou se vai falecer, né? Dessas pessoas, tem gente que foi entubada, tem gente que não foi entubada, tem gente que teve algum sintoma, tem gente que não teve. E essas pessoas que estão sendo acompanhadas pode estar na sua piscina amanhã, né? Eu não sei como é que está aí o resto do Brasil, mas em BH a gente está na onda roxa, né? Isso significa que academia fechada, mercado fechado, praças fechadas, os locais de atividade física praticamente estão sendo acompanhados pela polícia e não estão permitindo a gente realizar atividade física com as pessoas, né? Isso significa o quê? Que quando essas pessoas voltarem para a nossa mão, muito provavelmente estarão voltando próximos do sedentarismo, para não falar que estão voltando totalmente sedentários, né? E aí, para a gente entender um pouquinho melhor como é que funciona esse ciclo de ação desse vírus, a gente tem que entender o seguinte: o que é um vírus? É um organismo, né, extremamente simples, né, composto aí de um material genético de RNA e uma capa lipoproteica,
Basicamente, isso é um vírus, né? Esse vírus tem uma facilidade muito grande de entrar no organismo humano. Então, muita coisa se ouve na televisão, porém, pouca coisa se aprofunda. A gente acha que quem tem esse vírus, que ele vai ter só problema respiratório, né? O pessoa vai para lá, vai para o hospital, ele hospitaliza, aí ele vai ser entubado ou não, mas na maioria das vezes ele vai precisar de oxigênio. E aí as pessoas que acham que o único problema é que a pessoa que tem o corona vai ser problema respiratório. Mas quando esse vírus entra no organismo através da AC2, né, que é esse receptor do corona, temos que entender o seguinte, esse receptor AC2, ele existe também nas células neurológicas, ele existe nas células epiteliais, ele existe nos macrófagos, ele existe em todos os sistemas do corpo humano. Então, algo que é extremamente localizado, ele passa a ser multifatorial. Então, o corona, que todo mundo acha que só vai trazer problema respiratório, na verdade, ele é um problema multissistêmico. Então, ele pode trazer problema cardiovascular, ele pode trazer problema neurológico, ele pode trazer problema pulmonar, como outros tipos de problema, né? E aí, eu tenho que entender o seguinte, para combater o corona, o que a gente precisa? A gente precisa de um bom sistema imune. Então, a nossa imunologia, ela tem que estar em dia. E aí, eu tenho que entender o seguinte, quando eu falo de sistema imune, eu tenho dois tipos de sistema. O que a gente chama de sistema imune inato e o que a gente chama de sistema imune adquirido, né? O sistema imune inato é aquele sistema imune mais básico, mais simples, que a gente nasce com ele. E ele dificilmente se adapta. O sistema imune inato, a gente tem a pele. Na pele, a gente tem as mucosas, como o nariz e a boca. Por exemplo, dentro da boca, a gente tem a imunoglobulina. A imunoglobulina, por exemplo, vamos supor que você teve um corte no dedo, né? E aí, quando você teve um corte no dedo, qual a primeira reação sua? Você mete o dedo na boca. Cortei. Primeira coisa que você faz é colocar o dedo na boca. Isso é instintivo. Dentro da tua boca tem a imunoglobulina que vai agir diretamente sobre esse corte, sobre o micro-organismo que pode trazer inflamação ou algum problema, né? Então, a gente tem um sistema mais simples. Por exemplo, quando você tem febre, o que é a febre? É o teu sistema imune trabalhando. A gente tem as células natural killer, que são as células assassinas que vão atacar esses micro-organismos mais simples, né? Porém, quando a gente vai lá para o sistema imune adquirido, nós temos dois tipos, os granulócitos e os agranulócitos. Esquece os granulócitos. Lá nos agranulócitos, a gente tem, por exemplo, os linfócitos. Os linfócitos são nossa principal linha de defesa, né? Então, se a gente olhar um pouquinho mais adentro dessa parte do sistema imune adquirido, e olhar lá, por exemplo, o linfócito, ele vai secretar anticorpos para combater esses micro-organismos que estão atacando o nosso corpo, como, por exemplo, o coronavírus, né? Então, por exemplo, você tem lá o agranulócito, também o monócito. O que ele vai fazer? Ele vai fazer fagocitose. Então, ele vai invaginar esse vírus, ele vai atacar esse vírus, ele vai destruir esse vírus. Porém, para que esses nossos, vamos colocar assim, agentes de defesa consigam trabalhar de forma eficiente, eu preciso que o meu sistema imune esteja em dia, né? E aí tem uma pesquisa do Google extremamente interessante, que ele fala o seguinte, ele fala sobre a primeira onda e a segunda onda. Inclusive, essa pesquisa, ela vai estar disponível para os alunos que aqui estão, lá no material, juntamente com esses slides que eu já enviei para a Double Age, colocar disponível para todo mundo lá. Nessa pesquisa da segunda onda, o que o Google mostra para a gente? Então, o que ele fala assim, ó, o que muda nessa segunda onda? O que a gente deve levar daqui? Qual o aprendizado? O que vai acontecer? Então, olha lá o título da pesquisa, ó, o mundo nunca mais será o mesmo.
principais impactos dessa onda que pode trazer mudanças comportamentais no pós-crise. E aí, eu achei interessante trazer esse quinto item. Olha aqui o que ele fala. Possível ganho de peso populacional e aumento de problemas de saúde e emocionais em consequência. Então, quando a gente voltar para a academia, nós vamos ter alunos mais obesos, nós vamos ter alunos com problemas emocionais, como estresse e depressão, e a gente vai ter que lidar com isso, né? E aí a gente também vai ter alunos com problemas de autoestima, mudanças de referência de beleza, né? Aquelas pessoas que antigamente achavam que um corpo sarado é que era legal, agora eles vão estar preocupados em emagrecer. Não necessariamente chegar no corpo sarado, mas chegar pelo menos no peso que tinha antes, né? E aí a gente tem lá também falando provável demanda te procura por academias. Olha que doideira. Então, aquelas pessoas que antes dessa epidemia de coronavírus nem sonhavam em fazer academia, vão começar a pensar que, até por causa da propaganda que se faz na TV, que a academia é a salvação da lavoura. E a gente sabe que é, né? O caminho é realmente esse. Porém, essas pessoas que vão chegar para a gente, tanto as sedentárias, quanto aquelas pessoas que estavam paradas e estão retornando para a academia, elas vão voltar com uma situação diferente, né? Eu, por exemplo, na primeira onda, eu engordei em torno de 7 quilos, professor Caio. 7 quilos. Eu assustei quando eu voltei para a academia. Eu assustei, eu tomei um susto, né? E aí, o que aconteceu? Que, pô, Alex, você ficou totalmente parado. Caio, eu trabalhei tanto online, mas tanto online, que eu não conseguia nem ir no banheiro direito. Eu fiz em torno de 9 palestras na primeira quarentena. Eu fiz, acho que, se eu não me engano, foi uns 10 a 11 cursos online. E aí eu fui correr atrás de informação, eu fui ler livro, eu fui ler artigo. Tinha dia que, apesar de não estar indo para academia, não estar trabalhando fora, eu ia dormir 1, 2 da manhã trabalhando no computador, né? E o que vem junto com isso? Comida. Você tem mudança de hábito. Você come, e aí você se encontra na situação que eu me encontrei após a primeira onda, né? Uhum. Eu estava com sobrepeso, eu estava estressado, eu queria voltar para academia, estava com medo de perder emprego, igual muita gente. Mas vamos lá. Olha o que esse slide traz para a gente, olha. Tempestade perfeita, pandemia de coronavírus e pandemia de excesso de gordura. Então a gente tem duas situações, né? A gente tem um sujeito com, vamos colocar aí o teu peso em dia, né? Com o IMC dentro da normalidade. E nessa situação, as células T e função macrofágica estão saudáveis, né? O sujeito, todo o problema que ele tem ali de bactéria, de vírus, ele consegue resolver, os macrófagos estão ali, as células T vão estar todas fazendo o seu serviço bonitinho, e esse sujeito, se tiver algum problema de saúde, ele vai conseguir resolver fácil. O sistema imune, ele está apto e tem os níveis saudáveis ali de células ajudando na nossa proteção. Agora, olha esse sujeito aqui do lado, né? O gordinho. O gordinho, ele tem os adipócitos todos inflamados, né? As células T, elas estão com a sua função diminuída e os macrófagos também estão em menor quantidade, né? O metabolismo desregulado desse sujeito com excesso de adipócito tem uma ação pró-inflamatória aumentada. Essa ação pró-inflamatória aumentada vai exigir mais energia do nosso sistema imune e vai reduzir a eficiência antiviral. E aí, nós temos que lembrar o seguinte, quando o sujeito está sendo atacado pelo Covid, o que é a principal ação do Covid? Inflamação generalizada, né? Então, se o sujeito já é obeso, ele já tem um problema, porque ele já está inflamado. Então, os adipócitos estão inflamados, eu tenho excesso de gordura na artéria, eu tenho excesso de gordura na veia, eu tenho excesso de gordura nos órgãos nobres. E aí chega o vírus e vai piorar a situação. E aí eu tenho que chegar e lembrar o seguinte, que as pessoas com comorbidades pré-existentes têm um risco aumentado de morte. E o número de sequelas para essas pessoas que adquiriram o Covid é muito maior do que aquelas pessoas que não tiveram um aumento de peso considerável, né? Então, um dos principais problemas de quando a gente voltar
a trabalhar com esses alunos novamente vai ser os gordinhos. Vai ser a moçada que está com excesso de peso. Vai ser esse pessoal que ficou totalmente sedentário durante a quarentena. Vai ser as pessoas que estão chegando para a gente através da grande mídia, que colocou que a atividade física é importante no combate ao corona. E aí, esse artigo que vem na sequência diz para a gente o seguinte, que após 7 meses da cura, eu ainda tenho sintomas da Covid presente. E aí, pessoal, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de fazer o meu planejamento. Ou então, seja, olha, eu não posso dar qualquer treino para esse cara. Não dá para ser qualquer coisa. E aí, no finalzinho aqui, nos últimos 4 slides, eu vou mostrar o que a gente deve fazer, baseado na fisiologia, né? Esse trabalho aqui, ele teve uma amostra de 3.762 pessoas, de 56 países diferentes, num estudo de coorte de 7 meses. Então, é um estudo extremamente bem feito, bem embasado, e o estudo, vamos colocar aí que dentro do pouco tempo que a gente tem de Covid presente no mundo, 7 meses é um estudo extremamente consistente, né? O professor Cruel está te dando os parabéns aqui, ó, Alex, que excelente abordagem, parabéns. Muito obrigado, doutor, é um prazer receber qualquer menção vindo de você. A gente tem aqui, ó, um gráfico mostrando o seguinte, que se eu tenho um aluno que em algum momento ele pegou o Covid-19, após 7 meses da cura, eu tenho 92% de chance, olha a linha aqui, ó, 92% de chance de ter algum sintoma sendo apresentado, por exemplo, durante o meu treino de hidroginástica. Olha que loucura! Ele já teve o vírus, ele já foi para casa, ele se curou e ele tem 92% de chance de apresentar algum dos sintomas do Covid após 7 meses de curado. Olha que doideira. Nesse gráfico aqui do lado, eu tenho a chance de apresentar algum tipo de sintoma moderado, leve, severo, muito severo ou nenhum tipo de sintoma. Por exemplo, vamos pegar essa linha preta aqui embaixo. Essa linha preta, ela fala pra gente que são as pessoas que não apresentaram nenhum tipo de sintoma da Covid durante os 7 meses após a cura. Pessoal, é muito pouco. Quase ninguém. Agora, olha a chance. Acompanhe a linha roxa, a chance moderada desse sujeito ter algum tipo de sintoma após 7 meses da cura. Então, é uma chance muito grande, né? Então, vamos pegar a linha marrom, por exemplo. Olha que interessante. A probabilidade de eu ter algum problema severo 7 meses após eu ter pego o Covid, ela vai diminuindo ao longo do tempo. Então, a gente tem aqui, ó, primeira semana, quarta semana, segundo mês, terceiro mês. Quando eu vou chegando do 6º para o 7º mês, a probabilidade de eu ter algum problema severo advindo da Covid é bem menor. Porém, a probabilidade de eu ter um problema moderado é gigantesca. Então, se a gente parar e refletir sobre esses dados, muito provavelmente, aqueles alunos que estarão com vocês dentro da academia, que já tiveram Covid e se curaram, no período de 7 meses, eles podem e poderão, muito provavelmente, apresentar algum sintoma da Covid-19. Agora, olha que doideira, né? Lembra que eu falei lá atrás que a mídia fala pra gente só de problema pulmonar, problema respiratório, não sente cheiro, não sente gosto? Esse artigo, ele fala pra gente que a possibilidade é de ter até 205 sintomas possíveis da Covid-19. 205 problemas diferentes com a Covid-19. Desses 205 problemas diferentes, 66 sintomas podem aparecer até após 7 meses de curado. Desses 66 sintomas, em média, 9 vão aparecer até 7 meses após a cura. Então, pessoal, olha a responsabilidade
que nós temos na hora de montar o planejamento para os nossos alunos, na hora de colocar a intensidade do exercício, na hora de virar e dar um hit no meu treino. Não, meu aluno ficou 6 meses parado, ficou 3 meses parado. Nós precisamos correr atrás do prejuízo. Então, imagina que você está correndo atrás do prejuízo e o teu aluno apresenta um problema, por exemplo, de inflamação do pulmão, né? Que é muito possível. Ou algum problema cardiovascular advindo de uma inflamação, por exemplo, do coração, advindo da Covid-19, né? Olha esse outro trabalho que interessante. Consequências gerais, olha o que ele vai fazer, olha que doideira. O que esse trabalho fez? Ele vai mostrar para a gente a possibilidade, as consequências que podem acontecer de uma pessoa que teve Covid e comparar o sedentário com o fisicamente ativo. Legal. Então, o estudo pegou lá. Teve uma galera que teve Covid. Dessa galera, uma galera não vai fazer exercício. A outra galera, exercício físico presente, constante, né? E aí, ele vai comparar essas duas situações. Então, eu tenho lá a infecção pelo Covid severa, tá bom? Então, olha o que acontece com o sedentário. Eu tenho um aumento da sarcopenia, ou seja, perda de massa muscular. Esse sujeito, ele foi hospitalizado, ele ficou lá em torno de 45 dias. 45 dias já é suficiente para perder massa muscular, principalmente se ele for idoso. Redução da função muscular, aumento dos fatores de risco cardiovascular e cardiometabólico, diminuição da função imune, aumento da imunossenescência, ou seja, eu tenho um aceleramento, uma aceleração, né, por assim dizer, do envelhecimento precoce das células neurológicas, né? Eu tenho uma inflamação do pulmão e o aumento de probabilidade de pneumonia bacteriana. Eu tenho uma dificuldade de gasto energético no dia a dia e eu tenho um aumento considerável da gordura abdominal. Isso se o sujeito for sedentário. Agora, olha que interessante se o sujeito estiver fisicamente ativo. As respostas da célula T aumentam. Eu tenho um aumento, uma diminuição do tempo de internação na UTI, né? Eu tenho uma inibição da pneumonia bacteriana e de inflamações do pulmão. Eu tenho uma melhora da função pulmonar. Eu tenho a melhora da função imune geral, generalizada. Eu tenho uma diminuição da probabilidade da imunossenescência. Eu tenho uma capacidade anti-inflamatória aumentada. Alex, então, esse slide, ele tem que ser printado, aliás, eu já printei, e tem que ser levado para os 4 cantos do planeta, né, cara? Porque, sem dúvida, Caio. Principalmente Brasil, né? Se você me permitir, eu já fiz isso, quero te marcar. Por quê? Tá aqui a resposta, porque a gente vem passando, vivenciando em termos Sim. E aí as pessoas, elas precisam escutar, elas precisam entender o poder do exercício, né? E aí vem a pergunta que não quer se calar. Como eu melhoro a função imune, né? Qual é o caminho? Então, esse artigo aqui, ó, relativamente antigo, de 2006, ele dá mais ou menos um direcionamento para a gente, né? Então, o que esse artigo fez? Ele comparou indivíduos sedentários e fisicamente ativos num determinado treinamento, né? E aí, eu preciso trazer a gente aqui para o gráfico. Então, se a gente olhar na esquerda aqui, ó, acima da média, na média, abaixo da média, é o risco aumentado de ter infecções do trato respiratório, tá? Então, eu tenho risco aumentado abaixo da média, um risco dentro da média, um risco acima da média. E isso eu tenho que relacionar com o tipo de exercício, tá bom? Então, eu tenho o sujeito sedentário, um sujeito que tem ali um treinamento moderado e um sujeito que vai fazer um treinamento severo, ou seja, um treinamento intenso, tá? Se a gente seguir a linha, nós vamos perceber que o sedentário, ele está na média para ter um problema de infecção do trato respiratório. Se o sujeito é sedentário,
Ele não tem o risco nem aumentado, nem um risco abaixo da média. Ele tem um risco médio. Agora, se eu dou um treino moderado para o meu aluno, olha para onde vai o risco dele de ter alguma infecção do trato respiratório. O risco dele fica abaixo da média. Agora, em contrapartida, se eu empolgo e aumento demais a intensidade do meu treinamento, olha para onde vai o risco de ter infecção do meu trato respiratório. Ele vai lá para cima. O risco vai para acima da média. Então, quando eu for montar o meu treinamento, eu tenho que considerar a intensidade, tá bom? Olha esse próximo slide que vai chegar aqui interessante. A gente vai entrar especificamente agora com a hidroginástica e o que ela pode fazer pela nossa função imune, tá bom? Então, agora a gente vai entrar especificamente na nossa modalidade, na nossa atividade. Quando eu falo de hidroginástica, eu tenho que lembrar as funções, né, fisiológicas que vão ser acionadas quando eu estou no meio líquido. Então, por exemplo, quando eu estou dentro da água, eu tenho um aumento da expansão torácica, né? Por quê? Porque eu tenho uma pressão aumentada sobre o meu tronco, sobre o meu tórax. Quando isso acontece, eu aumento o gradiente de pressão. Quando eu aumento o gradiente de pressão intratorácico, eu aumento a PCO2, que é a pressão parcial de gás carbônico. Isso faz com que o meu pulmão precise expandir um pouco mais para expelir esse gás carbônico para fora, né? E o que a hidroginástica faz, por exemplo, quando eu estou fazendo exercícios abdominais? Olha que interessante. Eu saio da posição ortostática, né, da posição em pé, e vou para a posição decúbito, por exemplo. Quando eu estou na posição de decúbito, a ciência mostra que eu uso não só a parte intermediária e a base do meu pulmão, mas como eu uso o ápice para fazer a troca gasosa e eu aumento a eficiência ali dos meus alvéolos nessa troca gasosa, né? O que mais que a pressão hidrostática faz pela gente? Aumenta a força da musculatura intercostal e dos músculos do diafragma, né? Então, a hidroginástica, junto ali com as propriedades físicas do meio líquido, são extremamente eficientes para melhorar a nossa função imune, né? E aí, quando eu for montar o meu treinamento, lembrando que, por exemplo, exercícios de abdominal vão melhorar a eficiência da troca gasosa pelos alvéolos, pela melhor eficiência da utilização do meu pulmão, eu tenho que lembrar o seguinte. Olha que interessante esse gráfico que a gente tem aqui. Imagina que do lado esquerdo, aonde está escrito imunossupressão diminuída, normal e aumentada, eu tenho a minha imunidade. A minha imunidade ela pode estar diminuída, ela pode estar normal ou ela pode estar aumentada. E aí, eu tenho lá 5 dias na semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que a gente vai contar como sessão. A primeira sessão é a segunda-feira, ok? Aqui no pico, eu tenho a primeira sessão sendo ministrada, e aí eu tenho um aumento da minha imunidade. Então, durante o exercício, a minha imunidade sobe, eu tenho um pico aqui, ela fica aumentada, porém, quando eu termino a minha sessão, de 30 minutos até 72 horas após a minha sessão, a minha imunidade ela vai cair. E ela vai cair como? Ela despenca, né? Ela vai abaixo da normalidade. Aí, quando fica retinho o gráfico, o que acontece? O sujeito está em descanso, ele está em casa, ele está se recuperando. E aí, ele vem para a próxima sessão lá na quarta-feira. E aí, a minha imunidade sobe novamente. Quando a minha imunidade sobe novamente, eu fico bem, porém, pode perceber que a minha imunidade não sobe a mesma quantidade que subiu na primeira sessão, ela sobe menos. E olha o que acontece com a minha imunidade quando eu estou na recuperação. Ela despenca novamente. E aí, você não satisfeito, professor, você vai dar a terceira sessão de treino. E aí você fala, vamos para mais uma que ele dá conta. A minha imunidade sobe novamente. Só que agora ela sobe só um pouquinho, considerando a normalidade. E considerando a segunda sessão e a primeira sessão, ela sobe muito pouco. Porém, além dela subir pouco, a minha imunossupressão, ela aumenta consideravelmente, me levando para um estado crônico de imunossupressão.
aonde eu faço com que o meu aluno esteja mais propício a pegar algum tipo de vírus, de bactéria ou alguma doença, por exemplo, do trato respiratório. E aí, a gente tem que lembrar que esse aluno que chegou para a gente, ele não vai simplesmente lá só chegando para você gordinho. Ele vai ter um problema alimentar, ele não dorme bem, ele está estressado, a dieta dele não está legal. E aí, você vai fazer o seguinte, professor, você vai dar o teu treino. Então, você tem dois tipos de treino, um vigoroso e um moderado. Será que o treino vigoroso é legal? Será que o treino moderado é legal? Vamos ver o que o gráfico mostra pra gente? Então, acompanha comigo, o treino vigoroso é o laranjinha. Ó, é o pontilhado laranja. Então, você deu o treino, o teu sistema imune, ele sobe, ele melhora pra caramba. Porém, na recuperação acontece o quê? Como eu mostrei lá atrás, ele despenca. E aí, quando ele despenca, se o sujeito não dorme bem, se o sujeito não tem uma dieta, se o sujeito ele não está fazendo tudo o que deveria, por exemplo, na recuperação, o que eu tenho ali, além da diminuição do meu sistema imune? O que acontece durante o exercício, pessoal? Eu tenho liberação de adrenalina e eu tenho liberação de cortisol. Quando eu libero adrenalina e cortisol no exercício em excesso, eu entro num processo que a gente chama de linfopenia. O que é esse processo de linfopenia? Eu tenho a diminuição de linfócitos. Ou seja, o meu sistema imune, ele vai ficar mais fraco, né? E aí, somando isso com uma baixa ingesta de macronutrientes no geral, e por exemplo, carboidrato, eu tenho a diminuição da insulina. E quando eu diminuo a insulina, que poderia me ajudar, por exemplo, na recuperação, porque ele é hormônio anabólico, eu entro num processo de imunossupressão crônica novamente, né? E aí, o que acontece se eu, ao invés de dar o meu treino vigoroso, eu desse um treino moderado? Olha aqui o treino moderado, pessoal. Acompanha o pontilhado azul, por favor. Então, o meu sistema imune, ele vai subir? Vai. Não tão quanto o treino severo? Ok, sem problema. Porém, na recuperação, olha o que acontece na fase recuperativa, pessoal. O meu sistema imune, ele está próximo da normalidade. E não em um estado de imunossupressão crônica. Então, o que seria ideal na hora de montar o meu planejamento para a gente fechar o nosso bate-papo, né? O que seria recomendado? Então, primeiro, que eu não ministrasse treino todos os dias para esse sujeito, por exemplo, que teve Covid. Para esse sujeito, por exemplo, que está chegando sedentário. Para esse sujeito, por exemplo, que está começando a atividade física, porque a mídia falou para ele que a atividade física é legal. Só que a atividade física, na intensidade adequada, na quantidade de dias adequados, né? Com recuperação adequada. Então, o que seria adequado? As 2 primeiras semanas devem ser basicamente de intensidade leve. Então, eu tenho aqui uma semana, né? Segunda, quarta e sexta, vocês vão acompanhar aí com o verdinho. Então, na segunda eu tenho um treino leve, na quarta eu tenho um treino leve, e na sexta eu tenho um treino leve. Por quanto tempo eu vou fazer isso? Pelo menos 2 semanas. Pelo menos. Tudo leve. Ele está chegando agora, pessoal. Ele está vindo de uma situação onde ele não estava fazendo nada, né? A partir da 3ª semana, podemos inserir uma sessão com intensidade moderada, né? Esse sujeito já melhorou um pouquinho o sistema imune, o sujeito já começou a entender que ele vai fazer atividade física, o corpo dele começou a entender que vai ser requisitado o trabalho de força, que ele vai precisar melhorar a alimentação, que após o treino ele vai ter que descansar. Tudo isso somado vai fazer com que eu tenha mais para frente a mesma situação do que a gente considera um aluno ser ativo. E aí, quando eu tenho o meu aluno ativo, o que seria ideal? O que é primeiro um aluno ativo? Vamos tentar caracterizar, né? Então, são alunos que fizeram algum tipo de atividade física, algum tipo, durante a quarentena, predominantemente aeróbio, por pelo menos 3 vezes na semana. Quem são essas pessoas? É a moçada da caminhada, é a moçada dos exercícios calistênicos,
É o pessoal que fez atividade física com as lives. É o idoso que fez aquelas atividades, por exemplo, no Minas Tênis. A gente tem lá um aplicativo aonde o associado entra e tem acesso a aulas virtuais. Então, a gente tem aulas, por exemplo, para terceira idade, aonde o nosso idoso entra, vai fazer exercício na cadeira, vai fazer exercício com garrafa PET, com saco de arroz e tudo mais. Então, esse sujeito que se manteve ativo pelo menos 3 vezes a semana, ele pode fazer esse tipo de treinamento. Então, a primeira e a última sessão, por exemplo, a segunda e a sexta, podem ter uma intensidade moderada. Porém, de terça a quinta, a intensidade tem que ser leve. E aí, para os alunos que ficaram parados na quarentena, segue a programação dos alunos sedentários. Eu tenho que voltar lá para trás, né? E fazer com que esses alunos, primeiro, nas 2 semanas iniciais, façam treinos caracteristicamente leves, né? E não treinos com características moderadas. Após 2 semanas, eles vão entrar, sim, ali com a característica de 3 vezes na semana leve para 2 vezes na semana moderados. Aí, eu tenho aqueles alunos que tiveram uma atividade física um pouco mais vigorosa durante a quarentena, que são, por exemplo, aqueles alunos que são mais empolgados com a atividade física. Eu tenho um senhorzinho lá na minha piscina, com 80 anos, que fez atividade física todo dia. E isso é muito legal. Então, tem essas pessoas também, né? Considerando, então, que mantiveram treinos, principalmente combinados em casa, de 3 a 5 vezes na semana. O que é o treino combinado? Um treino de força e um treino cardio. Então, por exemplo, uma caminhada com um exercício de abdominal, uma caminhada com exercício de agachamento. Essas pessoas já podem fazer uma atividade, já podem fazer, e no nosso planejamento lá, com 2 picos, com 2 sessões de intensidade leve e 3 sessões com características moderadas. Após a 3ª semana, a gente já pode incluir uma semana com pico de alta intensidade, tá bom? Porém, pessoal, isso são para as pessoas que, primeiro, você conhece bem o seu aluno, você sabe que realmente ele praticou atividade, de preferência com você, seja online, seja lá no personal trainer, né? Eu tenho um idoso, por exemplo, que ele tem câncer, ele tem 32 metástases e ele está fazendo personal comigo durante a quarentena. Esse sujeito, ele pode ter sim um pico lá no meio da semana um pouco mais intenso. Só que, Alex, você vai dar uma sessão inteira intensa para ele? Não, gente. Se a minha aula tem 45 minutos, sei lá, nos 5 minutos finais eu faço um hitzinho com ele. Né? Nos 7 minutos finais, eu faço um hitzinho com ele. E termino o meu treino com uma fase recuperativa, né? De preferência, observando ele, né? A gente tem várias escalas de percepção de esforço. O Cruel, ele é mestre em fazer trabalhos com escalas de percepção de esforço. E essas escalas de esforço, por exemplo, tem uma que chama escala de faces. Você olha para aquela escala e olha como é que o sujeito está reagindo. Se ele está extremamente extenuado, se ele está vermelho, se ele consegue responder, né? Que é aquela escala onde você pergunta para ele se ele está bem, ele te responde, né? Então, a gente tem várias opções de trabalho com esse sujeito. E vários tipos de controle, né? O controle é importante. O controle pode ser através de cardiofrequencímetro, pode ser através da percepção de esforço pela escala de Borg de 1 a 10 adaptada, ou de 6 a 20. Tem a escala também, por exemplo, de Brennan, que vai de 1 a 5, que ela já é validada para idoso. O importante é a gente controlar. E aí, eu encerro aqui a nossa apresentação com um imenso agradecimento a todos que ficaram até agora com a gente, né? Poxa, são 10h10 da noite. Quem não dormiu, eu agradeço. 285 pessoas. É um Uau! Os caras estão ampilhados aqui. Estou muito feliz. E é isso, Caio. Muito bom, muito bom. Tem
preocupar com o que a ciência fala, não dá para ir no achômetro, né? A gente tem muita coisa consistente para poder se basear, para montar o nosso planejamento. A maioria das pessoas não faz nem um planejamento básico. Então, poxa, vamos tentar correr atrás, vamos tentar dar sustentabilidade à nossa prática, né? E aí, a gente viu com os gráficos, com as pesquisas que eu mostrei aqui, e elas estão todas lá, vão estar na plataforma da Double Age disponível para vocês lerem, que eu posso, se eu errar com o meu aluno, cara, eu posso trazer um problema sério para o meu aluno, para não falar que eu posso matar, né? O sujeito entra na tua aula com dispneia, por exemplo, já por algum problema que ele tenha tido, às vezes pode nem ser o Covid, e aí você vai, senta o pau e dá um hit na tua aula. Não quer dizer que não possa dar hit. O hit não tem problema nenhum. A questão é para quem você vai dar, né? É isso. Ó, tem bastante pergunta, né? Aqui o JT Trainer, ele comenta aqui, professor, consigo ministrar uma aula coletiva e ainda assim personalizar de acordo com a situação Covid ou não de cada um? Qual a sua sem dúvida, né? Algum tempo atrás, eu fiz uma live bem interessante com uma amiga, que é a Diana Primo, que trabalha aqui em BH no Clube dos Oficiais, e o nosso tema foi justamente esse, como individualizar uma aula coletiva, né? Então, a partir do momento, primeiro, você tem que conhecer seu aluno. Como é que você conhece seu aluno? Avaliação. É aquela avaliação física que você vai lá e mede prega cutânea, peso, IMC, mede lá a frequência cardíaca e pressão arterial? Não, é uma avaliação funcional. O Nino, ele inclusive tem um curso só de avaliação funcional na água. Então eu tenho que entender quais tipos de avaliação são adequados para os meus alunos, entender quem quer quem, conhecer meus alunos que estão dentro da piscina, quem tem problema, quem não tem, e falar, ó, nós vamos fazer um HIIT agora. Por exemplo, a Maria, a dona Maria, que tem problema articular lá no joelho, dona Maria, quando todo mundo estiver fazendo pliometria, estiver saltando, a senhora vai fazer o trabalho de polichinelo. Todo mundo vai fazer um salto com abdução de quadril, a senhora não vai fazer salto. Então, é dessa forma que a gente individualiza. Você tem que conhecer teu aluno, você tem que avaliar teu aluno e saber quais as limitações dele, o que ele pode e o que ele não pode fazer. E aí você vai direcionando dentro da tua aula o que cada um vai fazer, os limites. Você vai colocando os limites. Fulano vai fazer, por exemplo, eu tenho uma grávida e eu estou dando HIIT, né? Aí no HIIT, grávida pode aumentar demais a intensidade? Não. Primeiro que, dependendo do estágio da gravidez dela, né? Se ela estiver na gravidez avançada, 8 meses, 7 meses cacetada, ela não pode, primeiro, ela não pode saltar, né? Ela não pode fazer exercícios extenuantes, porque ela está dividindo o oxigênio dela com o bebê, né? Ali ela tá para diminuir, por exemplo, edema, para melhorar força, por exemplo, abdominal e força no períneo, para ela poder expulsar o neném se ela for fazer um parto normal. Então, eu tenho que conhecer meu aluno, basicamente conhecer meu aluno. Sensacional. Não temos mais tempo, é isso, produção? Acaba o tempo, acaba o segundo dia, não poderia acabar de outro jeito. Ficou um monte de pergunta aqui, vamos ver se a gente consegue pegar algumas depois Eu falei que eu empolgo, né? Mas... Se não me cortar, nós vamos. Foi muito bom, Alex, acho que fechou, né, o dia, porque vem a Cláudia falando para abraçar com o coração, sorrir com os olhos, acolher. Vem a Roxana falando de equipamentos, né? Precisamos resolver problemas de forma imediata. Vem Cruel, que dispensa, né, comentários, ou seja, pesquisa aplicada na prática. Vem o Edu, falando sobre a nossa área, o profissional, né, essas velhas crenças, né, limitantes que ainda nos cercam, né, adorei. E você fechando com, olha, atentem para as pesquisas e a tendência vai ser essa. Estude o seu aluno, estude, né, as variáveis da educação física, porque não é só na hidro, né, a nossa preocupação é sim geral com esses alunos que vão sair de um estado aí meio que de repouso, né? Porque tem muita gente parada, né? Exatamente. Parada.
e o que fazer. Então, você trouxe também, né? Não poderia fechar melhor o dia de hoje, ciência aliada à prática, com aplicação na prática, né? Isso, posso só dar um recadinho rapidinho, Caio? por favor. Pessoal que está presente aí na live, eu vou conversar um pouquinho mais ainda sobre planejamento, é uma coisa mais geral. Amanhã, às 9 horas da manhã, anotem aí o Instagram do professor Tiago Peixe. Ele é o coordenador da pós-graduação da Estácio de Sá e coordenador da pós-graduação da FMU de Natação e Atividade Aquática. Amanhã o Instagram dele é Instituto Aquático, tá? Eu e o Tiago Peixe, amanhã, através do Instagram do Instituto Aquático, vamos estar fazendo uma live sobre planejamento. Sobre planejamento. 9 horas da madrugada. Então, quando terminar aqui, todo mundo vai para a cama para acordar cedo e tá com a gente lá no Instagram do Instituto Aquático. E amanhã tem mais, hein? Alex, eu vou deixar você ir, que eu tenho alguns recadinhos aqui do coração para eles. Fechado. E aí, por mais essa aparição, essa palestra inédita aqui dentro da Double Age. Gratidão. Muito obrigado. Foi um prazer. Bom, o sorteio tá rolando lá no Instagram. Você tem que marcar 2 amigos e concorre lá a uma série de cursos, tudo bem? Tem alguma dúvida? Entre em contato lá com a gente no WhatsApp, tá? Amanhã, rapidamente, eu vou falar aqui o que tem amanhã. É para fechar, quebrar tudo e a gente bater recorde amanhã com mais de 400 pessoas no curso, no Meeting Fitness Aquático Double Age. Os 10 passos da prescrição para gestantes, online, atividades aquáticas, doutora Renata Taravenic. Dá um ligo nisso. Às 18 horas, uma mesa redonda, aí volta. Eu quero que venha Edu Marques, eu quero que venha Denise Amaral, eu quero que venha Daniel Mussi e Maria Marta. E o Henrique França. São 5 pessoas para falar sobre experiências reais em tempos reais. Tá? Às 19 horas, ele que deixou a antiga profissão, voltou para as bordas de piscina e está encantando o país. Nosso querido Daniel Mussi, novas competências dos profissionais de fitness aquático. Às 8 horas, hidroginástica e saúde do idoso, doutora Linda Moreira. E às 21 horas, para fechar o nosso evento, ele, nosso querido Léo Werner, HIIT, as aulas de hidroginástica. Meu amigo, quanto vale isso, Harumi? Quanto vale isso tudo? Eu fico imaginando aqui. Quanto que vale isso, produção? É muito conhecimento. O cara saiu, o cara entrou nesse meeting e saiu outra pessoa. Ele entrou uma pessoa e saiu outra. Beijo no coração. Amanhã tem mais. Fique aí com o suspiro da Double Age. Gratidão.